Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Salve rapaziada, Magrinho na voz aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês umas partidinhas minhas aqui de Clash Royale, no caso uns replay, enquanto eu passo uma explicação geral pra vocês de como jogar o game assim da forma certa, tá ligado? Eu tô atualmente aqui na Rota das Lendas na Liga Campeão, mas falta ainda algumas rotas pra eu poder chegar na maior campeão aqui, mas eu já peguei antes, ó. Tal. Tem até o meu mano Eren aqui, ó, que já tá na Rota das Lendas. E ele já tá no top global lá, se eu não me engano. Brasileiro. Se der uma olhada aqui, ó, 1656. Se vir aqui no top rank, vir aqui mostrar mais no local, que é do Rio de Janeiro, né, brasileiro, Brasil. Pá. Tem o Pedro TM ali, top 1, né? E ele deve estar por aqui. Tá nos 1600 e pouco. Então ele deve estar por aqui. Bom, basicamente é isso. Eu vou estar trazendo uma replayzinha, uma partidinha minha aqui. Tá jogando cada tipo de deck aqui, Jesus amado. Na moral. Deck aí, mineiro, aí beleza, gigante real com relâmpago, aí zaralhou tudo. Aí foi gigante real contra gigante real. Essa partida aqui foi maneira. Aqui meio que eu comecei ciclando meu deck. Quando eu vejo que eu não tenho nenhum feitiço na mão, eu gosto de começar jogando. Pra ficar com feitiço na mão, eu não gosto de gastar feitiço. Então eu gosto de ficar ciclando o deck. Aqui eu coloquei o pescador perto, porque se eu colocasse ele pra tentar puxar esse fantasma, não ia dar certo porque ele ia ficar invisível. Então eu tive que colocar ele em cima. Aqui eu botei a berserker na ponte pra fazer uma pressão com um pouco elixir, pra não acabar consumindo o meu. Aí eu recuei uma fornalha aqui pra contra-atacar esse pescador dele e ciclar a minha evolução. Como ele deu fire, eu aproveitei pra dar um espírito e reaproveitei que ela ainda tava viva pra tacar um gigante real na ponte. Porque eu vou fazer pressão e eu vou obrigar o meu oponente a gastar muito elixir pra se defender, enquanto eu tenho carta de suporte pra fazer um contra-ataque. Um contra-ataque é só quando sobra a carta de suporte, por exemplo, ele gastou a fire ali, só que a minha fornalha continuou viva, então era um momento bom pra fazer pressão. Igual ele viu que eu gastei bastante elixir, ele fez a mesma coisa. Entendeu? Só que eu ainda tinha bastante elixir pra poder me defender, então não tomei tanto dano quanto ele. Caso tomei bastante dano, né? Mas ficou pareado assim, eu ainda fiquei com os 300 de dano na frente. E o elixir nosso ficou pareado, e eu não tive que gastar mais nada com esse pescador, porque ele acabou ficando com pouca vida. Aí eu só guardei o meu elixir aqui e fui ciclando meu deck aos poucos. Olha, ele deu uma zapiada, então eu recuei minha fornalha aqui pra já ciclar a evolução. Ele provavelmente deu uma fire aqui, se eu não me engano. Acho que foi isso. Ele vai dar fire com tronco. Que aí ele já elimina de vez a minha fornalha. Como eu obriguei ele a gastar o elixir, eu dei fire com o espírito. Só que o meu espírito acabou morrendo. Acabou pegando dano ali, mas não levou o caçador. E isso acabou impedindo eu de levar aquela torre. Porque o caçador, ele quanto mais perto assim, mais dano ele causa. E aqui eu acabei fazendo uma defesinha aqui, puxando com o pescador pro outro lado da arena, esse gigante real, para ele reagrar na outra torre. Só que ele ainda conseguiu dar um hit, só que isso evitou ele de causar mais dano. Como sobrou carta de suporte no outro lado, eu fiz pressão na esquerda para acabar com o elixir do meu oponente, que ele teria que defender dos dois lados. Então ele não teria muito o que fazer aqui. Ele tentou me punir me contra-atacando, só que eu tinha muitas cartas de suporte e não teria muito o que ele fazer. Entendeu? Aqui ele já desistiu, porque ele viu que não ia ter como ele conseguir ter tempo de levar minha torre. E eu consegui levar a partida aqui. Então é basicamente assim. Começo da partida, joga na base do contra-ataque. E vai ciclando o seu deck, dependendo de evolução. Se você tiver evolução, se você não tiver. Entendeu? E vai ciclando aos poucos.
Pelo menos eu gosto de jogar assim. E eu tava jogando contra uma matchup parecida com a minha, só que a do cara, ela era melhor que a minha. Só que o cara não sabia jogar tão bem com ela. Aqui, como ele deu o quebra-muros, eu coloquei a fornalha central, só que eu demorei muito pra colocar e o quebra-muro acabou atacando. Mas se você colocar rápido ela ali no meio, ela não deixa você levar dano, tá? Só pra deixar claro. Aqui eu ciclei um espírito elétrico aqui só pra não levar dano na torre, porque aqui no Clash Royale, cada dano que você leva na partida conta no final. Porque dependendo na partida, se a sua torre ficar muito miada e o tempo acabar da prorrogação, a torre tiver com mais vida ganha. Então é sempre bom você impedir esse tipo de dano que pode fazer diferença no final, caso você tenha bastante elixir. Em momentos cruciais, você tem que impedir não, aceitar o dano para poder ter elixir sobrando. Porque se você gastar elixir demais, você fica sempre a defender ataques maiores. Tipo aqui, ó. Aqui eu queria defender com a Berserk, só que não adiantou. Eu podia ter dado esqueleto com espírito, que já era suficiente. Só que como ele tinha tronco, ele podia ter cancelado a minha defesa. Então eu achei melhor usar a Berserk. Só que como ela é level 14, ela não defendeu os dois. Pensei que ela já defendia, então. E aqui eu acabei dando misclick e gastei o pescador sem querer. Acabou sendo um elixir a mais que não deveria. Só que, né? Não tem muito o que fazer. Agora aqui é aceitar o dano e contra-atacar. Aqui eu só dei um troncozinho aqui, uma berserk na esquerda, já que ele já gastou isso aqui. E pronto, zero dano. Aí aqui eu já comecei a ciclar a evolução da minha fornalha. Por quê? Eu ainda não tinha colocado ela em campo e eu precisava defender a fornalha do meu oponente. Então era um ótimo momento para mim usar a minha fornalha. Entendeu? E como ele tava me atacando agora, eu aproveitei para contra-atacar e dar um predict na Tesla dele, que foi muito bom. Como eu já sabia o deck do meu oponente ali, aquele predict ali forçou o meu oponente a gastar muito elixir na defesa. Então a minha fornalha lá do outro lado, ela acabou causando muito dano. E eu já contra-ataquei de novo por conta disso, que ele já gastou muito elixir. Só que como ele tinha a Tesla e eu não tinha mais a bola de fogo na rotação, esse meu ataque acabou não fazendo muita coisa. E ele aproveitou isso para me contra-atacar, me punindo, atacando pelos dois lados. E eu acabei posicionando a Berserker de um jeito, num posicionamento ruim, e acabei tomando dano dos dois quebra-muros. Isso foi ruim. Aí eu comecei a fazer o meu ataque de trás. Comecei com a minha fornalha evoluída de contra-ataque ali. Ali eu dei um tronco espírito, que também já foi suficiente para matar esse quebra-muro tranquilamente. Mas se eu usasse os esqueletos também serviria, só que eu tinha que defender o mineiro. Então não era uma boa ideia. E aqui, como sobrou muita carta de suporte, eu contra-ataquei com o meu gigante real. Já arrisquei um predict na Tesla. Só que como eu não acertei, acabou não servindo muita coisa. E eu botei essa berserk pra fazer mais pressão. Só que o tronco dele já levou tudo. Então eu só gastei elixir. Aqui eu quis jogar mais recuadão. Porque eu tô na vantagem de dano. Então não tem por que eu afobar e ficar gastando 6 de elixir com o gigante real. Podendo só ciclar o meu deck e ficar ciclando bola de fogo na torre do meu oponente. Que é mais prático, porque o deck dele é mineiro controle. Então, ele só tem duas cartas para dar dano, que é o quebra-muros e o mineiro. Os feitiços dele dão menos dano do que a minha bola de fogo. Então, eu só tinha que ciclar 3 bolas de fogo e defender para não tomar dano daqueles quebra-muros. Porque o mineiro não é o maior dos problemas, entendeu? Então, é mais tranquilo. Então, meio que só jogar o básico na contra-ataque. Dependendo da vida da torre dos que o seu oponente está, você não precisa afobar e querer continuar atacando. Você pode começar a jogar na base do contra-ataque, defendendo, ciclando feitiço, porque não tem por que você ficar gastando recurso atacando que você não tem.
que se você ataca, você não tem pra defender, porque você acaba gastando muito elixir. Então é mais ou menos assim. Vou startar uma partidinha aqui pra mostrar pra vocês ao vivo. Boa sorte pro meu oponente. Tá, ele começou ciclando uma fúria, então eu vou ciclar um troncozinho aqui na direita. E vou começar com uma berserker de trás. Ele começou com morcegos. Então eu vou dar uma fornalhazinha aqui de trás. Ele deve estar usando o Goblin Gigante, que eu já espero. Esperava, né? Tá. Aqui eu usei mal esse pescador. Pelo menos ele ativou a torre. Segurar um tronco aqui para caso ele tenha alguma outra carta para me causar dano. Espíritozinho elétrico para limpar em área. Meu giganteal vai causar bastante dano ali. Eu vou acabar tomando menos dano aqui porque eu tô com a torre ativada. E a minha fornalha está em campo. Então eu não preciso me preocupar. Pescadorzinho alto. Puxar esse Príncipe das Trevas. E agora eu tô numa vantagem de dano. Então eu não preciso gastar mais nada. Vou só deixar aquelas cartas lá morrer mesmo. Meu oponente também, ó. Ele tá segurando Elixir. Porque ele sabe que ele gastou muito. E tomou bastante dano. Então não tem porquê ele me atacar. Como ele recua essa Spark, eu já vou dar um gigante real na ponte. Pra já levar essa torre. Ou tentar forçar ele a gastar um tipo de Elixir. Só que eu acho que ele vai só ignorar e vai me contra-atacar. Provavelmente vai atacar o Goblin gigante ali. Como eu já imaginava. Tá, essa Spark vai irritar na minha torre. Isso é preocupante. Beleza, ok. Ele acabou empatando o jogo, mas não tem tantos problemas. O problema vai ser agora no contra-ataque dele, que vai sobrar muita carta de suporte. Isso é preocupante. Ok. Vou tacar um giganteão na ponte aqui. Tentar impedir ele de me contra-atacar. E ver se eu consigo levar aquela torre. Ok, não levei. Agora é focar na defesa. Tentar puxar pra cá. Gastar uma Fire aqui na defesa. E bom jogo. Aqui não tem mais o que ele fazer. Tempo acabou. E é isso, basicamente. Jogar recuado, saber a hora certa de contra-atacar. E saber administrar o seu Elixir. Pra você não tomar tanto dano assim. No caso, pra você não ficar sem recurso pra poder se defender e pra contra-atacar depois, né? Eu não sei porque parece que tá tendo um bug no jogo aqui, velho. Que toda hora que eu boto aqui pra modo ranqueado, toda hora que eu jogo uma partida, quando a partida acaba, troca o modo pro caminho dos troféus. Eu acho até estranho isso, mas ok. Eu acho que é algum bug do jogo ali, porque vai chegar uma nova carta no jogo, que é tipo do Clash of Clans, que é, acho que era venenosa, se não me engano. Cadê TV Royale? Tem uns carinha aqui, ó, que já tava usando essa carta. Só que eu acho que aqui não vai mostrar. Ali nas sazonais. Não, não é essa aqui. Será que mostra aqui, ó? Queria mostrar pra vocês aqui o feitiço. Tá, não dá pra mostrar no jogo, mas eu já sei por onde eu posso mostrar pra vocês. Vou botar no vídeo aí, pra vocês poderem ver o feitiço novo. Vou jogar mais uma partidinha aqui, rapaziada, pra ver no que dá.
em gameplay agora. Eu vou jogar focado. Caímos contra o Israel, do clã Firetail Zero. Boa sorte pro meu oponente. Ele mandou uma boa sorte também. Valeu, obrigado. Começar com a fornalha. Ele começou com uma também. Jogar tranquilinho aqui. Com o pescador. Tentar ativar a torre. Beleza. Usar uma berserk aqui para tentar fazer minha fornalha sair viva. Beleza. Fazer uma pressão com o gigante real. Segurar aqui caso ele tenha exército. Não tem exército. Mas tá uma fire naquela fornalha. Ver se meu pescador dá um hit naquela torre. Não, porque ele gastou os esqueletos. Ok. Eu gastei muito elixir, então eu vou dar uma acalmada no jogo. O dano tá pareado das duas torres, só que ele me deu um hit ali com o corredor, mas eu ativei a torre em troca, então estamos kits. Vou começar com a minha fornalha de trás, agora que ele já gastou a dele. Tá, eu gastei esse pescador muito alto e isso acabou me causando muito dano ali na minha torre. Acabei tomando 2 hits ali. Tá, ele gastou muito elixir com esse relâmpago agora. Eu vou aproveitar para contra-atacar. Eu não acho. Tá, ele acabou tendo elixir pro canhão, mas eu acho que ele não vai ter mais elixir pra mais nada agora. Ele tem pra Berserker. Mas eu consegui 2 hits, então tá ok. Aqui eu vou ciclar uns esqueletinhos aqui, mas acabei tá posicionando errado. Pelo menos minha torre tá ativa, tá. Aqui eu vou ciclar o meu deck aqui. Então vou ciclar minha fornalha pro outro lado. Eu acho que ele tá sem o relâmpago na rotação. Tá, ele botou um relâmpago muito ruim. Isso é bom, porque eu posso agora contra-atacar. Vou ciclar o meu deck agora. Minha evolução ainda está em campo. Ok, vou fazer pressão do outro lado da arena. Agora que ele gastou bastante elixir para tentar se defender aqui. Ok. Essa com a minha fornalha de trás agora. Ele provavelmente vai dar um corredor. Ok. Arriscar um predict aqui nesse canhão. Beleza. Vamos lá, gigantão. Ok. Tá, ele gastou bastante elixir com esse relâmpago ali. Tá. Vou recuar um gigante real aqui de trás. Ele tá ciclando o deck ali pra jogar mais um corredor. Tá. Ele jogou bem agora. Me conseguiu muito dano. Muito dano mesmo. Só que eu ciclei outro gigante real. E ele tá sem o canhão na rotação. Isso é bom. Beleza, ele ciclou outro canhão. Tá, aqui não vai ter muito o que eu fazer não. Tá, ele tá fazendo muita pressão agora. Porque ele tá tendo muito mais opção do que eu pra contra-atacar. O deck dele tá ciclando muito mais rápido agora. Não dá. Ó o jogo. Aqui foi mais complicado porque o deck dele tinha relâmpago e relâmpago quebra muito
a minha fornalha, que era a minha única carta de suporte. Mas nem só de vitória vive o homem, né? Como eu falei aí, ó. Voltou pro modo de troféu. Tá bugado, mas ok. Então basicamente foi isso. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like. E é isso. Pra mais dicas do jogo aí, comenta aí se vocês quiserem mais dicas sobre o game. E é isso. Falou, fui.